São 14 horas e 32 minutos desta sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018. Começa aqui mais um Salutes. Estava atualizando o tablet. Você pelo Facebook pode acompanhar nosso programa pelo site da TV Guarulhos, www.tvguarulhos3.com.br, pela página do Facebook da TV Guarulhos, pela minha página pessoal, João Carlos Baldan. Vocês podem, inclusive, encaminhar perguntas, dúvidas, sugestões ou críticas. Pois quem está sintonizando pela primeira vez, eu sou João Carlos Baldan, eu sou acupunturista há mais de 20 anos. Eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, onde eu tive a honra não só de estudar, mas também ser professor e diretor da entidade. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura na ABA. Para ser professor, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura no Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Além disso, eu fiz uma pós-graduação e tenho o título de especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Eu fiz pós-graduação também em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, um método que eu utilizo até hoje nos consultórios. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e atualmente faço o curso de extensão em tecnologias quânticas e medicina energética. Aliás, um curso maravilhoso. Nós vamos para 16 módulos, a próxima turma só em agosto do próximo ano. Mas há possibilidades de inscrições modulares. Você pode vir participar de um curso apenas modular no fim de semana, né? É maravilhoso, é um curso que está tendo muito sucesso, tem quase 180 pessoas presenciais, mais 120, 130 EAD, à distância. É um curso maravilhoso que eu realmente recomendo a todos. Ele é promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência. Ambos dão apoio cultural ao nosso programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Muito bem, o programa Salutes foi criado em 2009 com a possibilidade de um visionário que sou eu, né? Sou eu. Em 2009 eu já achava que as medicinas ancestrais, em especial a medicina chinesa e a acupuntura, que é a minha especialidade, deveria ser a medicina do futuro, junto com técnicas de ponta, sobretudo baseadas nas evoluções da física e da mecânica quânticas. Eu achava que tinha que fazer uma junção da medicina tradicional, não só a acupuntura, mas a tibetana e a ayurvédica também, que na verdade tem uma mesma e única raiz, para juntar esses conhecimentos ancestrais com as tecnologias de ponta que estão chegando, estão chegando, vão continuar chegando e, melhor ainda, vão continuar se unindo uma com a outra para uma nova medicina, uma nova abordagem em relação à saúde, qualidade de vida e bem-estar do homem. Isso eu já imaginava em 2009, isso que nós estamos vendo hoje em 2018, 9 anos depois, e a tendência, felizmente, é o crescimento disso. E aí, por conta disso, é que a gente criou os Salutes lá em 2009, junho de 2009. Portanto, 9 anos e meio já, em 2019, já caminhando para 10 anos de vida dos Salutes, com muita informação, com muita técnica, muitas entrevistas maravilhosas. Todas as entrevistas podem ser conferidas em dois sites, dois canais do YouTube, que tem o meu nome, João Carlos Baldan, e o canal Além de Agulhas. São dois canais, estão aqui, esse aqui, as mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura, e os dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Na mesa do Twitter está o Felipe Poi, que já está bem espertinho, colocando já as vinhetas e os GCs no momento certo. Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber o Thomas Zand. Ele é suíço, engenheiro mecânico, na verdade, de formação, mas naturopata, fez cursos de tratamento em psicoenergia, tratamentos psicoenergéticos. Eu conheci o Thomas nesse curso que a gente teve, nesse curso de extensão que eu falei, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência. Ele foi dar uma aula e foi apresentar um produto sobre a zeólita
Clinoptilolita. 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 Deixa para ele falar esses tipos de coisa. O Tomazani, então, é um suíço, ele deu uma aula maravilhosa sobre este produto que praticamente está chegando no Brasil há pouco tempo. Ele é cerca de 70% silício, ele vai contar toda a história desse produto e toda a capacidade e toda a função, principalmente nesse momento que todos nós precisamos realizar desintoxicações. Não há como, no mundo atual, não ser intoxicado. Antes de tudo, porém, eu quero saber um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a você, Thomas. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, João Baldão. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui, de poder contribuir na saúde para o bem comum, para todos nós. De todos nós, né? Todos nós. Thomas, eu queria que no começo, antes de tudo, você contasse um pouco da sua história. Você nasceu na Suíça, fez engenharia mecânica. Isso. E como é que foi a ida? A mudança? A mudança, é como eu também, eu vim de outra área. A vida nos empurra a fazer a nossa missão, né? E bom, como é que foi esse translado antes de vir para o Brasil, foi isso, né? Certo. Bom, tudo começou com uma doença autoimune, que é o Morbus Wegener, que eu tinha quando eu tinha 27 anos. Que eu precisei fazer um tratamento muito forte com quimioterapia. Eu sou um sobrevivente da quimio. Da quimioterapia. Isso. Então, a partir daí eu comecei a dar valor na saúde, em 1988. Mas sofrendo da intoxicação do meu corpo, eu tinha muitos problemas. Eu comecei a pesquisar como me desintoxicar. Comecei a estudar protocolos do mundo inteiro. A felicidade minha é que eu domino vários idiomas. E isso me facilitou bastante naquela época, que a internet ainda estava um pouco precária. Mas mesmo assim eu consegui encontrar várias soluções. E a melhor solução que eu encontrei na época foi justamente a zeolita clinoptilolita, aquele mineral vulcânico. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi em 2004. 2004. Já naquele período, já naquela época você estava fazendo tratamento com a zeolita? Naquele momento. Eu já me encontrei no Brasil e naquela época eu comprei zeolita na Alemanha e fiz a importação, digamos. Eu comprei lá, eles mandaram para mim. Eu não sabia do que se tratava exatamente, eu estava lendo vários artigos, e principalmente também do passado, de onde vem a zeolita. E quando eu comecei a tomar, eu percebi, nossa senhora, a melhora foi muito rápida. Que tipo de sensação? Então, eu tinha dores nas articulações, eu tinha problema na próstata, hiperplasia prostática, eu tinha muita enxaqueca. Que idade você tinha nesse período? 40 anos, 42 anos. Jovem, né? Eu tinha sinais de intoxicação, queda de cabelo, problemas hormonais, enfim, uma churrada de problemas. Mas logo, depois de um mês, eu já percebi várias melhorias, muito mais energia. Eu tinha muito tártaro nos dentes, que são calcificações, nada mais do que isso. O corpo ácido, eu tinha refluxo e gastrite. Tudo foi embora. Eu falei, nossa, eu preciso mais desse mineral. Eu comprei o livro científico de professor Dr. Karl Hecht, um alemão, um senhor que tem hoje 94 anos, que vive em Berlim, eu tenho contato com ele. Até hoje. Ele ainda faz palestra com 94 anos. E leu o livro dele, que é a Bíblia da zeolita, que pode dizer. Aliás, é bom que se saiba, né, que o Thomas hoje, eu reputo aqui no Brasil, a maior autoridade, sem dúvida nenhuma, mas eu diria até que em nível mundial você é um dos maiores especialistas do produto, né? Pode dizer não, eu acho que não. Talvez no Brasil, mas além de você, tem mais quem? Aqui no Brasil não, mas... Não, no mundo. Bom, tem vários. Na Rússia, tem muitas pessoas que conhecem, muitas pessoas muito capacitadas. Bom, mas no Brasil você seguramente é o maior especialista. Eu posso dizer, eu acho, porque eu comecei há muito tempo, eu fiz muitas experiências também tratando clientes
Tá, vamos lá. Então você começou lendo o livro e aí consumindo o produto em um mês teve muita boa melhora, é isso? Muito. Eu quero registrar aqui a presença da Carla Marques, seja bem-vinda, boa tarde, Baldan. Ela está cumprimentando, está assistindo o nosso programa. Quero lembrar a todos que esse saludo está sendo transmitido aqui pela TV Guarulhos no canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, onde teremos uma hora de programação. Essa primeira meia hora será também apresentada na TV aberta aqui em São Paulo, no canal 9 da NET, no canal 186 da Vivo Analógico e o canal 8 da Vivo, Fibra, e também pelo site tvaberta.tv.br. Como eu disse, os programas são gravados e estão disponíveis nos canais do YouTube. Então você assim sentiu uma melhora em um mês, começou a estudar com esse professor, esse livro desse professor alemão. Uhum. Isso. E depois, quando eu virei terapeuta e comecei a estudar naturopatia, eu fiz um curso como estudante da doutora Tatiana Lachmann, russa, que abriu... Isso na Suíça. Um instituto na Suíça. Ela foi eleita em 2 anos seguidos na Rússia maior curadora, sendo médica e professora. Com ela, eu aprendi a conhecer melhor o corpo humano, porque tudo foi uma sequência, e isso me deu ainda mais input, mais informações para entender o funcionamento da zeólite no corpo. E tudo isso, tudo fazia um sentido. Você pode imaginar a saúde, para mim, era igual um grande quebra-cabeça, de vários lugares chegaram as pecinhas para encaixando e depois criando a imagem, entendendo os processos no corpo. Praticamente um processo holográfico, né? Isso. E depois que eu vi a zeólita em outras aplicações, lendo a história, vendo a história, todo mundo conhece o incidente de Chernobyl. Vazamento. Que foi o vazamento, os César, reatores, né, que entraram, que contaminou todo o ambiente, toda a população. A população lá foi desintoxicada com zeólita. Eu ouvi falar, inclusive, com biscoitos, era isso? Alimentos, fizeram biscoitos, né, para as crianças comer, colocaram dentro do biscoito zeólita, colocaram uma capa de 22 toneladas de zeólita em cima do reator para reter a radiação. 22 toneladas? 22 toneladas de zeólita. Em Fukushima, depois, também foi utilizada. Eles colocaram enormes sacos de zeólita no mar para evitar radiação para a contaminação do mar. E isso tudo foi comprovado com equipamentos que, obviamente, sim, medem radiações, sim, etc. Sim, porque a zeolita é conhecida que ela sequestra o césio-136 e o estrôncio-90. Então, as pessoas, eu até recomendo todas as pessoas que trabalham com radiação, do dentista até do radiestesista. O que trabalham com raio-x também, com né? raio-x, tomam zeólita para se prevenir contra o câncer, né? Maria Aparecida, doutor, boa tarde, doutor Baldan, muito bem-vinda, Maria Aparecida. Vamos explicar, então, né, quer dizer, eu já conheço um pouco, assisti sua aula no curso de extensão lá promovido pelo Instituto Bem Nova Ciência, do qual eu gostei muito, a gente acabou se aproximando, fazendo até praticamente uma amizade. E vamos explicar para o telespectador o que é, eu falo zeolita, né, todo mundo fala no Brasil zeolita, mas ele, como um bom suíço da cepa, fala zeólita, então, enfim, é a mesma coisa. Conta um pouco da história. O que é a zeólita ou zeolita? Zeólita. Ela tem um hífen em cima do O em português. Então realmente, zeólita é o correto. Tá. A zeólita se cria quando a lava entra em fusão com o mar. Lava do vulcão. Ou a lava do vulcão. Ela entra em fusão com o mar. E aí ela se aprofunda no oceano? Ela se aprofunda no oceano. Ela praticamente vira pedra. Um mineral é um processo que acontece durante milhares de anos. Agora, zeólitas, temos inúmeros zeólitas no mundo, no planeta. Só que a especial é a clinoptilolita. E essa clinoptilolita, que tem essa estrutura molecular, que é um conjunto de minerais ocos, que tem uma camada interna com uma carga negativa.
Um íon. Íons, exatamente. Esses íons negativos é o único mineral que tem essa especificação. Além da estrutura molecular, que é um oco, atrai tudo tóxico que é carregado positivo, igual um ímã. Sequestra as toxinas e depois você evacua normalmente através da urina e das fezes. Da urina também? Da urina também. Então, o fato, quer dizer, o fato dela estar um pouco, ela ter essa estrutura molecular oca, né, praticamente várias cavernas, elas acabam sequestrando os metais tóxicos por conta disso? Isso. Os metais tóxicos, toxinas de medicamentos, agrotóxicos, gases nocivos como o amônio, fungos como a aflatoxina, que é um fungo terrível que se encontra no arroz e no milho, é feito pela absorção o sequestro. Por questão eletromagnética até? Porque você está falando de íon e... Eletromagnética eu não diria, mas elétrica. É elétrica. Elétrica. Quando se fala de cargas, é positivo e negativo. Tem eletricidade no meio. Em processo de eletricidade. Por isso é muito importante que as pessoas tomam bastante água quando tomam a zeólita, né? Ela é um pó que se mistura com água, que se toma em jejum, de manhã ou antes de dormir, num copo d'água, 200 ml. E durante o dia tem que tomar bastante água. De manhã ou à noite ou os dois horários? Pode tomar de manhã em jejum, de preferência, porque o corpo faz o detox próprio de madrugada. Então, ele libera as toxinas de madrugada e estão disponíveis no intestino. É no intestino que a zeólita depois vai sequestrar essas toxinas e você vai evacuar. Então, a preferência de manhã. Só que tem muitas pessoas, por exemplo, com hipotireoidismo, que tem que tomar o T4 em jejum. Aí é recomendado de eles tomar a zeólita antes de dormir. Qual que é? Tem uma recomendação, eu lembro bem disso. Você não pode tomar vitamina nas próximas 2 horas posteriores à zeólita, é isso? Isso, a vitamina C é bom de evitar. Por conta do quê? Porque ela vai sequestrar. Isso pode interferir na ação, que você pode depois não aproveitar completamente a vitamina no corpo. Quem tem hipotireoidismo que toma T3, T4, também não deve tomar junto com a zeólita? Não, tem que ter um intervalo de 2 horas pelo menos. É recomendado todo o medicamento tomar eles ou 2 horas antes ou depois de tomar a zeólita. Uhum. Mas depois disso não tem problema nenhum. Por exemplo, bebidas que fazem retenção de líquidos, como café, chá, aí é interessante de aumentar o consumo d'água. O consumo d'água é indicado, quando você se toma zeólita e fazer uma desintoxicação do corpo, são 30 ml de água por quilo de peso por dia. Então, alguém com 50 quilos, por exemplo, deveria tomar 1,5 litros de água por dia. 50 quilos é muito pouco, 50 quilos é você. Não. 70, vai, 60, 70. 70, é. Aí dá quanto? Dá 2,1. 2,1. Doutor Davi Rodrigues de Brasília, boa tarde, mandando um abraço a você. Ô, Davi. Doutor Davi, muito grande abraço. Nosso amigo e tal. Thomas, vamos falar um pouco sobre hoje, como se dá os níveis de intoxicação do ser humano. Hoje sabe-se que as pessoas estão todas intoxicadas. Tanto é que na nossa prática clínica, antes de mais nada, no nosso consultório, o primeiro passo, independente do que seja, dor no dedo mindinho do pé esquerdo, ou de uma artrite, ou de um lúpus eritematoso, seja o que for, até tumores, a gente começa com desintoxicação. Por que há tanta intoxicação hoje, no mundo de hoje, com todas as pessoas? Thomas? A intoxicação acontece por vários lugares, né? Nós temos a intoxicação pelos alimentos que nós comemos, muitos industrializados. Nós temos intoxicação do ar e da água. Agora, uma das maiores fontes de intoxicação são as amálgamas dentárias. Esse é terrível,
porque o amálgama dentário, no passado, ele tinha 50% de mercúrio. O mercúrio, o segundo mais tóxico elemento na natureza, depois do plutônio. Esse mercúrio, querendo ou não querer, ele ataca o sistema nervoso. Hoje, depois de muitas pesquisas, eu sei que a doença que eu tinha, autoimune, ela foi proveniente do mercúrio, porque eu tinha muito amálgama dentário na minha boca. Mesmo só se alimentando, você está liberando o mercúrio, né? Você libera o mercúrio a cada instante. É principalmente quando você come algo quente, porque é aí que ele fica volátil. Ele fica mais disponível. E aí você tem o atrito que ainda estimula mais ainda a emissão de gases. Exatamente. Quando as pessoas têm bruxismo durante a noite também, está contaminando tudo. Está contaminando muito. Mas aí tem mercúrio no peixe, tem o cloro no banho, tem os agrotóxicos, tem a indústria alimentícia que utiliza conservantes, tem o xenoestrógeno da água aquecida no plástico. Isso, em micro-ondas. Micro-ondas, e aí por aí vai. Alumínio, né, em qualquer restaurante que você vá, tem panela de alumínio, que é mais barato, mais rápido e etc., mas está liberando alumínio o tempo todo. Enfim, todos nós estamos intoxicados. A Maria Aparecida pergunta se tem algum efeito colateral. Davi Rodrigues manda uns sorrisos e o Helder da Silva, boa tarde, meu caro doutor Baldan, doutor Thomas, entrevistado, saúde de Portugal, olha só, estamos em Portugal. Que bom, um grande abraço para o velho continente. Então, respondendo a Maria Aparecida, tem algum efeito colateral no consumo de zeólita? Pessoas altamente intoxicadas podem criar um pouco de diarreia, um desconforto abdominal quando começa a tomar zeólita. Porque, querendo ou não querer, ela vai chamando as toxinas. É que nem o Hidrovitalis, né? A gente utiliza o Hidrovitalis, viu, Thomas? Que é um dos equipamentos que a gente utiliza no consultório, você sabe, você conhece bem. É um escaldapé por intermédio de 2 eletrodos com uma água salina, você vai drenando pelo pé as toxinas. No princípio, com as pessoas muito intoxicadas, a água aparentemente fica normal, porque a toxina está tão incrustada no corpo. Aí eu falo, às vezes as pessoas compram o aparelho na loja virtual ali, eu falo, olha, vai tomando, vai fazendo. Ah, mas não tá, a água não está suja, vai fazendo. Só depois da 4ª, 5ª sessão que começa a mobilizar as toxinas e começa a ficar água marrom. O princípio é o mesmo para a zeólita? É similar. Se nós pegamos o chumbo, por exemplo, ele se aloca nos ossos, ele se armazena nos ossos. Se nós pegamos o mercúrio, ele se aloca no tecido. A zeólita é um mineral inteligente, então ela começa a sequestrar por sequência. Chumbo é um dos primeiros que vai embora. Cádmio, o cádmio é o grande problema, porque o cádmio é o grande adversário do zinco. E o zinco é importante para a testosterona. Nós homens precisamos muito de testosterona, as mulheres também. E quando tem alguém que retira o cádmio, que é um metal pesado tóxico, que acaba com o zinco dentro do nosso corpo, a gente afeta a nossa testosterona. A maior fonte de zinco é a castanha do Baru. É uma castanha que vem de Goiás. A fonte natural de zinco. Mas, enfim, a zeólita sequestra o cádmio. Por sequência, depois quando acabou o cádmio, veio o níquel, o alumínio, e um dos últimos é o mercúrio. O mercúrio é um dos mais complicados para sequestrar. Quando isso acontece, quando você toma muita zeólita, você pode sofrer de um efeito de reintoxicação, que se chama Herxheimer. Então, o corpo libera muita toxina, porque ele percebe, tem alguém que está fazendo esse trabalho de desintoxicação, vamos soltando. E aí, quando não há zeólita suficiente para pegar tudo isso, para colocar para fora, isso começa a circular na corrente sanguínea e você sofre uma reintoxicação. É Herxheimer, né? Herxheimer. Mas, para evitar esse tipo de problema, nós recomendamos a começar com uma quantidade mínima. Eu vou ter que interromper o programa agora, né, Felipe? Nós estamos nos 27 minutos do programa de hoje. Eu quero me despedir aqui do pessoal da TV aberta aqui de São Paulo,
quarta-feira, 11 horas da manhã, está passando esse programa aqui agora, que foi ao vivo na TV Guarulhos na sexta-feira passada, pelo tvguarulhos3.com.br. Nós temos 1 hora de programação na TV Guarulhos. Essa meia hora foi também na TV aberta aqui em São Paulo. Então, olha só o que você está perdendo, a continuidade dessa entrevista com o Thomas, hein? Nós vamos continuar na TV Guarulhos hoje. Infelizmente, na TV aberta, nós estamos encerrando aqui no canal 9 da NET, no canal 186 da Vivo Analógica e no canal 8 da Vivo Fibra. Então, o pessoal da TV aberta, eu convido para assistir o resto dessa entrevista, a continuidade dessa entrevista nos canais do YouTube, né, João Carlos Baldan ou Além de Agulhas, e acompanhar também, convido-os a acompanhar a nossa programação na TV Guarulhos, toda sexta-feira, 14 horas e 30 minutos. São temas maravilhosos ligados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, dando continuidade ao nosso programa Saúde aqui na TV Guarulhos, você estava falando exatamente do efeito da reintoxicação por intermédio da mobilização de toxinas no organismo. Isso. Porque vocês têm que saber, essa intoxicação do corpo humano é algo que acontece durante muito tempo. Então você não se intoxica, claro que se você pega uma carga forte, você pode se intoxicar de um dia para outro. Mas normalmente é algo silencioso que acontece, que fica se agravando. Então a reintoxicação tem que ser feito calmo, com tempo. Se acontece isso, o que você recomenda? Reduzir a ingesta da zeólita por um período, é isso? Se é muito forte, que é raro que acontece, né? Diarreias fortes, aí você dá uma parada. Porque eu comecei a tomar e eu percebi, Thomas, que na verdade, Felipe, é isso, na verdade não foi foi o efeito contrário, o intestino mais prende do que solta, né? Quando isso acontece, você tem que aumentar o consumo de água. Isso. Isso. Mas geralmente é isso que acontece, né? É mais constipação do que diarreia. Normalmente é o contrário que acontece. O normal é que o intestino fica regular. Ela solta o intestino. Então, pessoas com constipação, com prisão de ventre, começam a evacuar normalmente, igual um relógio. E as pessoas que têm diarreia constante... Diarreia começa a solidificar os fezes. Isso é o normal que nós percebemos. É que também na ciência, nos livros científicos, sempre é mencionado. Agora, se tem a solidificação das fezes, é falta de água. Você tem que tomar mais água. Está faltando hidratar mais, você evita isso. E, voltando no assunto detox, então, quando você começa com uma quantidade mínima, você evita os efeitos colaterais. E isso vai continuando gradativo. A gente sabe, Thomas, eu assisti sua aula, me permite falar isso porque eu tenho uma pergunta bastante interessante. A zeólita funciona com 70% de silício, né? Ele é praticamente um mineral, o doutor Alain Dutra até falou recentemente, ele fez um vídeo, ele é um mineral inteligente, ele vai sequestrando por fases, uma, segunda, terceira fase, que o Thomas vai explicar com calma. Porque isso responde, em parte, o que a Carla Marx pergunta. Ela pergunta o seguinte: a zeólita desintoxica todos os metais pesados? A primeira pergunta. Também pode ser usada para desparatização? Sim. Podemos dizer, tudo que é nocivo, ela Primeiro, sequestra. vamos lá, metais pesados isso. É a primeira fase, é isso? Você falou chumbo, cádmio, depois vem mercúrio... Primeiro ela sequestra o amônio. E as toxinas provenientes de medicamentos. Ótimo. Aquilo principalmente que causa esteatose hepática, gordura no fígado. Para esteatose hepática é um bom... Excelente. Tá. Porque, inclusive, permite... Como ela sequestra as toxinas, ela dá uma liberdade para o fígado. É isso que eu assisti na tua aula, né? Ela é o grande aliado do fígado. É o único aliado do fígado. E você vê, a alopatia não tem remédio para isso. Normalmente, o gastro ele vai dizer, vai fazer atividade física, muda a sua alimentação para tentando evitar a esteatose hepática, a gordura, o fígado gorduroso. Mas é um acúmulo de células mortas do próprio fígado que estão atrofiando, de gordura e toxinas. E ela vai sequestrando tudo isso? Ela não sequestra. Aí que está. Ela cria um ambiente propício
para que o fígado, que é um órgão que se recupera bem, ele se recupera rápido, podendo se livrar das toxinas e depois se regenerando. A gente já tinha um caso de grau 4 de esteatose hepática de uma senhora, que tem até no YouTube, um depoimento dela, que tirou esse grau 4 em 3 meses, tomando zeólita, que é justamente o último grau antes da cirrose. Ela estava fazendo quimioterapia para tratar o câncer da biela. Então, há muito tempo. A esteatose hepática realmente é algo que se resolve muito bem tomando zeólita. Então vamos lá. Primeiro amônio, depois chumbo, depois cádmio, vai indo sequestrando os metais sólidos. Isso. Agora, voltando naquela pergunta, Tá. Por que ela sequestra todos os metais pesados? Justamente porque ela é o único mineral que tem uma carga negativa. E os metais pesados, tudo que é nocivo tem uma carga positiva. Então, só por isso ela já vai sequestrando Exatamente. tudo. Isso na primeira fase, é a primeira fase. Aí a pergunta da Carla Marques é se pode também auxiliar na desparasitação. Com certeza. A desparasitação, porque quando você tira o metal pesado no intestino, você tira o escudo do parasita. Ele utiliza o metal pesado como escudo. Ele fica vulnerável depois. Ele não gosta nada desse ambiente equilibrado do pH. A zeólita tem um pH alto. Ela funciona como equilibrador, estabilizador do pH no seu intestino. Ela vai alcalinizando o organismo. Isso, ela alcaliniza o organismo, estabiliza depois o organismo nesse patamar certo, que deve se encontrar justamente onde o sangue deve se encontrar, entre 7,38 a 7,42. Tira a razão depois do corpo fazer o processo de autorregulação de segurar o cálcio para equilibrar, para elevar esse pH que está fora do eixo no sangue, que depois é a mãe das doenças, né? A calcificação de tudo. Da arteriosclerose, da artrite reumatoide, de pedra na vesícula, pedra nos rins, etc. Ajuda nos processos de pedra na vesícula e pedra nos rins? Ajuda porque a zeólita trabalha a causa das causas. Então, tanto ajuda para as pessoas que estão sofrendo desse tipo de patologia, é também nas pessoas que querem fazer a prevenção contra doenças. O Cássio Nascimento está participando da gente, a Neuci, o Bugalski, Sônia Paola, a zeólita, nós estamos falando aqui desde o início, o que é o produto. Aonde encontrar a zeólita? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Limpeza inteligente, todos os metais tóxicos, metais pesados e desparasitação. Vírus e bactérias ajudam ou como é que é? Sim, ele é antibacteriano. Por isso, também é indicado de tomar zeólita via oral. E quando você já tem um primeiro contato da solução que você cria, um copo d'água 200 ml, com uma colherzinha pequenininha de café cheio, que são 2,5 gramas mais ou menos, misturado, quando você bebe, você já tem um primeiro contato na boca. Com a mucosa. Na mucosa, você já vai sequestrando as bactérias na mucosa. Depois toda a parte gastrointestinal, o esôfago, o estômago e no intestino. Como é um silício que tem alumínio dentro, mas um alumínio que não é absorvido pelo corpo, ela dá uma proteção estomacal. É por isso que tem muitas pessoas, as pessoas normalmente não têm mais dores abdominais, gastrite. Você já trata a gastrite. Mas esse alumínio não é disponível no corpo. A zeolita permanece no máximo 24 horas no corpo. Foram feitos testes e claramente foi mostrado que nenhum alumínio é absorvido pelo corpo, que está contido dentro da zeólita. No contrário, ela sequestra o alumínio. Quando se trata principalmente de um mineral tão puro que nós temos à disposição. Então, toda essa parte bacteriana
está sendo tratada. Desde a boca até todo o gastrointestinal. E vírus também ajuda? Vírus não tem relatos, não tem posso relatos. dizer. E outras relações, você falou, você teve uma doença autoimune. Isso. Em relação a tumores, por exemplo, câncer, qual a sua experiência? Você falou que tinha bastante material em relação a isso. Olha, se você entra no YouTube e você procura zeolita, câncer, você vai encontrar uma churrada de vídeos do Chile. No Chile, a zeolita foi registrado como produto medicinal. Nós aqui temos o registro na Anvisa como suplemento. Mas, de fato, sumiram tumores, vários tumores. Sumiram? Sumiram. Até um próprio médico faz um depoimento que ele tratou um tumor intestinal de 14 centímetros que sumiu, tratando com a zeólita e com veneno de um escorpião. A zeólita é muito conhecida no tratamento do câncer na Rússia, na Europa, em vários lugares do mundo. Eu posso citar só um caso interessante, porque muitos homens estão sofrendo de câncer de próstata. É um câncer silencioso, que não se manifesta. Não quer dizer que quando você tem uma hiperplasia prostática que você está com câncer de próstata. Não, o contrário. O câncer de próstata não se percebe, só pelo PSA. Mas esse câncer de próstata, foram tratados 24 pacientes, alguns até já com metástases. Isso em Zagreb. Isso foi feito em 2009. O tratamento foi zeólita junto com licopeno, que é um antioxidante poderoso. Pode usar associar, é perfeito. Um dos casamentos perfeitos. E o ozônio, por exemplo, que é um oxidante? Muito bom. Também pode associar? Muito bom. Por quê? Porque a zeólita cria um ambiente propício para que os antioxidantes possam fazer uma atuação maior. E os oxidantes, como o caso do ozônio? O oxidante, ela sequestra. Ela sequestra tudo que é oxidante. Então, os radicais livres é algo que é sequestrado, porque tem uma carga positiva. Uhum. Sequestrando os radicais livres, que provocam o processo oxidativo, o antioxidante pode fazer o efeito maior. Perfeito. Estou perguntando a história do câncer, Thomas, porque a Alfa Crespo pergunta quem tem anemia plástica pode fazer o uso da zeolita? Muito. Nós sabemos, eu fiz uma tradução de um teste que vem da Alemanha, de 2017, que foram as últimas pesquisas feitas com o mineral fantástico da zeólita. E aí constava que ela sequestra micropartículas de plástico. Xenoestrógenos também? E xenoestrógenos. E aí que vem o xenoestrógeno, as pessoas não sabem o que é. O xenoestrógeno, ele se cria com comida aquecida em micro-ondas, mas é muito mais com alimentos transgênicos. O milho transgênico, a soja transgênica, o trigo está perto de se ter transgênico também. Porque o milho e a soja transgênica, ela foi tratada com glifosato, que é um agrotóxico. É proibido no mundo inteiro, só liberado no Brasil. Ele é permitido na Europa. Mas nos Estados Unidos não. Se chama Roundup, né? É o agrotóxico. Então, tem uma guerra muito grande contra esse glifosato, porque ele causa câncer. Por quê? Porque o glifosato, junto com o alimento, ele cria xenoestrógenos. Os xenoestrógenos são são causadores de células cancerosas. Isso foi claramente mostrado em testes clínicos na Universidade de Cannes, na França. Uhum. Eles fizeram testes em vivo com ratos. O que aconteceu com esses ratos? 95% dos ratos femininos criaram câncer de mama. Os ratos que receberam milho transgênico tratado com glifosato. Os outros ratos que receberam o milho orgânico, nada disso.
A Carla Marques pergunta se é fungicida. Fungicida também é sequestrado. Sequestra fungos? Sequestra fungos. Porque as aflatoxinas também são... Exatamente. A aflatoxina é um dos fungos mais perigosos que tem. Porque apenas 5 microgramas de aflatoxina no seu intestino já são nocivos. Uhum. E um teste na Alemanha do arroz, para você ver, a Alemanha, primeiro mundo, começaram a testar provas de arroz, porque na Alemanha não tem arroz, não tem, é tudo importado. Mais da metade do arroz disponível no supermercado na Alemanha estava intoxicado por aflatoxina. Uhum. É o milho também. E as pessoas, quando tomam milho e arroz com aflatoxina, eles criam um dos sintomas mais frequentes é enxaqueca. Enxaqueca. É dor de cabeça. Tenho duas perguntas aqui. Antes disso, eu vou dar continuidade, porque a entrevista do Thomas está muito interessante, mas eu quero divulgar nossas mídias sociais para a gente não perder, porque daqui a pouco nós temos o programa está quase acabando. Eu vou pedir para o Felipe, então, colocar aqui nossos GCs, mídias sociais, jcbaldão.acupuntura, 2 canais do YouTube, onde este e todos os outros programas saúdes estão disponíveis, que é o João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. No outro GC é o site www.jcbaldam.com.br e tem a loja virtual, aliás, onde tem a zeólita também para comprar quem quiser. Loja virtual, loja.jcbaldam.com.br e o representante da zeólita aqui em São Paulo, por gentileza, Felipe, por favor, é a Zeoquantic, porque a Zeoquantic, que é esse produto que tem na loja virtual, além de ser a zeólita, eu gosto do zeolita, viu? Além da zeolita ser o produto, a Zeoquantic tem informações frequenciais para desintoxicação hepática, renal e mais o que? Mas tudo. Olha, principalmente tudo que apoia a desintoxicação do corpo. Então é esse aí, 11 99 5977 8866. É isso mesmo? 95977 8666. É esse telefone que está aí no GC. Vocês podem falar com a Ana, fala que assistiu aqui no Saludes e tal. A Ana terá o maior prazer de atender vocês, que é inclusive uma parceira de trabalho nossa, tanto minha quanto do próprio Thomas. Porque tem uma pergunta aqui interessante, Thomas, que 2 pessoas estão perguntando. Tanto o Helder da Silva, que é lá de Portugal, quanto o Daniel Fleck. Durante quanto tempo se deve fazer a desintoxicação e se pode fazer algumas pausas? O Helder pergunta. Uhum. E o Daniel, qual o período de uso e depois de quanto tempo idealmente se utiliza novamente? Eu sei a resposta, mas... Bom, como a zeólita é um mineral inteligente, sequestra por sequência, nós indicamos um uso de 40 dias e depois fazer uma pausa de 10 dias. Essa pausa é muito importante para as pessoas com um grau de intoxicação alto, porque ele vai dar um alívio nos órgãos desintoxicadores, que são o fígado, os rins, o pulmão e a pele. Nesse período, os órgãos desintoxicadores dão um alívio, porque não precisa trabalhar picos, né? E consegue se reconstituir. E depois, você recomeça de novo por um outro período de 40 dias. 40 dias. Então, são sempre ciclos de 40 dias. Para a gente garantir uma desintoxicação completa, para a gente pegar todos os metais pesados, por sequência, são 3 ciclos de 40 dias. Agora, obviamente, uma intoxicação do mercúrio que vem lá no final, que vai lá no tecido, que é muito demorado para fazer um detox completo, você deveria tomar por mais tempo. Mas o grosso, um detox básico, se faz em 3 ciclos de 40 dias. O Brainer Albert pergunta, pode fazer uso contínuo para toda a vida? Sim. Sim. Ciclos de 40 Essa dias? É uma pergunta fantástica. Eu gosto muito dela. Eu tomo zeolita todos os dias. Desde quando? Desde 2000, eu acho que 6.
Mas você para com ciclos de 10 dias? Não, não. Porque essas paradas de 10 dias é só para as pessoas que começam a fazer a utilização, o uso da zeólita, para justamente não atropelar o corpo. Porque a partir daquele momento, desses 3 ciclos, os grossos das toxinas foram já embora. E aí você está pronto para poder utilizar diariamente, se você quiser. O interessante, sabe, se você pesquisar onde vivem as pessoas com maior longevidade do planeta, são pessoas que vivem no norte da Sibéria e no Cáucaso. Esse é fato, todo mundo pode pesquisar. Essas pessoas são litofagos. O que é litofago? Litofago, lito é pedra, fago. Comem pedra. Comem pedra. De pedra. O que eles comem? Zeólita. Eles comem também eulandita, que é um outro mineral, quelante, que tem uma propriedade parecida. Eles comem bentonita e zeólita, mas principalmente zeólita. Eles vivem muito tempo, porque eles ficam se desintoxicando o tempo todo. E mantêm o nosso maior causador de doenças, que é o intestino. Eu pulei a pergunta daqui da Sônia Paola. Ela tem pedra na vesícula, ajuda a desintoxicar a pedra? Ajuda, agora não vai dissolver. Não vai tirar. Não né? vai dissolver, mas ela tira a causa das pedras. Se fizer um detox com ácido málico junto com a zeólita, seria bom. Perfeito. Porque como é que nós trabalhamos no consultório, isso é importante. Na Nova Ciência, que tem os produtos que a gente utiliza no consultório e que estão disponíveis na loja virtual, entra na loja.jcbaldan.com.br, tem lá os produtos, mas lá tem os informativos de cada produto. Nós temos o Zapper, temos o Hidrovitalis, temos os Potentizer, que faz frequências inversas desses produtos tóxicos. Então tem inverte-se a frequência desses metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons e etc., junto com a zeólita, que vai lá e sequestra toda a toxina. A junção dessas duas técnicas é maravilhosa. Né? Esse é algo fenomenal. É um casamento que não existe melhor. Por quê? A zeólita é silício. Todo mundo conhece o Vale do Silício. Né? O Vale do Silício, que é o vale onde dos se criam os microchips. A base da microeletrônica é o silício. O silício, ele recebe informações, você pode gravar informações, frequências, e armazena isso, e não perde. Se você passa uma informação para a água com o tempo vai perder essa informação. O silício não. Como a zeólita é 70% silício, você passa a frequência e informação para a zeólita, ela armazena essa informação, você ingerindo com água, você vai unir todo o seu corpo, que é 70% de água, com essa informação. 70% do seu corpo recebe essa informação. E aí, o que acontece? Como a gente tem na zeoquântica essa zeólita com frequência potencializada, nós conseguimos fazer de um chip, de um mineral fantástico, algo ainda muito mais fantástico, porque nós colocamos as informações dentro da zeólita que aprimoram o efeito de desintoxicação. Então, todas as frequências daquilo que já faz a desintoxicação está dentro dessa informação. E nós fortalecemos os órgãos de desintoxicação, que são fígado, rins, etc. Pulmões e pele. Muito interessante. Mas dá para associar, inclusive, né, Tomás, os frequenciais que nós criamos para a inversão frequencial das toxinas, metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, etc., e a zeólita junto para sequestrar. Isso. Quer dizer, você junta 2 produtos para drenar de uma maneira muito mais eficiente. Né? Isso. No futuro, nós vamos criar zeólita específica para algumas patologias. Por exemplo, o hipotireoidismo. Nós vamos criar uma zeólita com a frequência propícia
para reverter o quadro de hipotireoidismo. Eu poderia colocar uma frequência de T3, T4 na zeólita, Sim. por exemplo, no caso do hipotireoidismo? Sim, com certeza. Uma frequência de tireoide, uma frequência de chakra laríngeo e o T3, T4. Isso, mas todas as substâncias naturais que existem, que são propícias para o equilíbrio hormonal. Agora, a criação dessas frequências é igual a uma criação de uma música. Perfeito. Tem que ser igual em harmonia. Você não pode colocar um tom errado, porque cria um som adverso que vai eliminar a frequência adversa. Agora a pergunta que não quer calar, como saber que tem uma... Porque eu sou um desses maestros, né? Eu crio várias fórmulas, né? Como saber que um tom pode estar... Só com osciloscópio. Só com osciloscópio. Só com osciloscópio. E quem faz isso? O nosso amigo Alexandre Távola. Távola já esteve aqui. Ele é o proprietário da Nova Ciência, que é um dos apoiadores culturais do nosso programa. O Salutos aqui na TV Guarulhos existe por conta da Nova Ciência e do Instituto Bem, ao qual somos muito gratos a ambos, que são os patrocinadores, os apoiadores culturais. O Alexandre é realmente fora da curva. Ele já esteve aqui no nosso programa, teve um sucesso enorme. Obviamente que virá outras vezes. E é fenomenal, né? Ele é um dos professores do curso mais em evidência desse curso de extensão que eu falei, que, aliás, eu peço novamente, a gente não colocou o GC do curso, Pedro, as pessoas que tiverem interesse em fazer o módulo, começa em agosto do ano que vem, mas pode se fazer modularmente. Aliás, no próximo final de semana, não esse agora, nesse sábado e domingo, mas no outro, vai ter o curso, e o pessoal começa às 8 da manhã, vai até às 8 da noite, chega no domingo não quer ir embora. Para vocês terem a ideia, é cansativo, mas é um curso maravilhoso, onde a gente encontra todos os amigos, inclusive o nosso telespectador, o Dr. Davi Rodrigues, lá de Brasília. Então o contato é esse, 041 99252 0333, 41 é o DDD, 99252 0333, ou pelo site da Nova Ciência, www.novacienciaglobal.com/EAD, www.novacienciaglobal.com/EAD. Maravilhoso o curso, né? Aliás, excelente. A presença lá do pessoal é fantástica, né? Ficará gravado para quem não ouviu o Jaderson Brito Acupuntura, sim. O programa Salutos existe há 9 anos e tem em 2 canais, João Carlos Baldan e Além de Agudas. Canal do YouTube, clica no sininho sempre para receber as informações, as informações, as novidades e ter acesso aos programas anteriores. No caso, a Alfa Crespo pergunta, no caso da anemia aplástica, como deve consumir a zeólita. Mas eu gostaria que você desse uma orientação básica. Começar com uma colher de café cheia ou menos? Isso. Não, nós temos 2 tipos de zeólita. Nós temos a zeólita standard, que tem uma granulometria mais grossa, que são 44 microns aproximadamente. E temos a zeolita premium, que tem 15 microns. Nós vamos partir para uma moagem mais fina, porque o melhor resultado, a maior capacidade de quelação vai ser com 7 microns. E nós estamos batalhando no moinho para afinar ela mais ainda. Aí a gente chega no top possível. Tá, mas hoje na Premium, como é que você... Ela já é excelente, com 15 microns. Então, aquela Premium, que é a mais potente, é uma colherzinha pequenininha de café, cheia. Que são aproximadamente 2 a 2,5 gramas. Nós temos, então, um sachê de 40 gramas, dividido por 2,5, dá 40 dias, um ciclo de tratamento. Certo. Ou temos sachê maior de 200 gramas, que são 2 ciclos. Uhum. Quando uma xícara, uma colher por dia. Por dia é suficiente. Agora, se temos um problema maior, uma doença autoimune, uma intoxicação forte, temos pessoas, principalmente crianças com autismo, e você faz o tratamento do autismo, dá resultados. Isso aí é outro programa. Não vamos entrar no autismo, senão a gente vai fazer outro... Nós temos outro programa a fazer aqui do autismo. Porque eu queria que o Pedro colocasse agora a evidência daquela foto do tratamento do fígado. Foi em quanto tempo foi isso? Você fez...
Grau 4, 3 meses. Grau 4 de intoxicação? Grau 4, esteatose hepática, grau 4 Pedro, e 3 pode meses. colocar aquela foto daquele filme, por gentileza? Do filme não, da imagem que nós colocamos aí para você, não? A imagem, essa aí Pedro. não foi... Esse foi... Pedro, aquela imagem que nós colocamos aí para você, que nós encaminhamos por e-mail, está disponível para a gente colocar aqui, não? Esse aí não foi esteatose hepática, esse foi intoxicação mesmo. Intoxicação. E a pele faz parte da cadeia dos filtros. E ele tentou de tudo para tirar essa dermatite, né, com pus no rosto. 20 anos ele estava sofrendo, Rogério, com esse tipo de problema. E eu lembro muito bem o dia que eu estava fazendo era estudante lá da doutora Tatiana na Suíça, era antes de viajar. Eu estava com zeolita no carro, eu vi ele trabalhava com uma loja de peças de carro, estava com problema no carro, deixei a zeolita para ele, falei, Rogério, toma essa aqui, toma assim, uma vez por dia, uma colher de chá, era a zeolita standard, a mais grossa, apenas, eu só tinha essa na época. Quando eu voltei do curso um mês depois, a bateria do meu carro estava arriada, eu fui lá comprar uma bateria nova, eu vejo o Rogério, eu falei, não acredito. Ele mudou completamente. Aliás, completamente o rosto. Olha só a diferença, uma coisa... O Rogério ficou sorrindo para mim e falou, olha o que você fez. Eu falei, eu não fiz nada, foi a zeólita. Olha aqui. Então, esse foi realmente fantástico resultado. Olha a diferença. Em quanto tempo isso, 30 Thomas? dias. 30 dias. Zeolita standard, a mais grossa. Que é menos eficiente. Que é menos eficiente. Ele ficou até hoje desse jeito. É fantástico, né? O Rogério, quando eu fico em Natal, tendo uma standzinho nas feiras assim, ele gosta de ficar lá, ele fica ao lado da imagem dele e as pessoas ficam olhando, perguntam, é você? E depois ele conta a história dele, é muito engraçado. Pode voltar aqui, Pedro, obrigado, viu, pela imagem. Bom, dermatite atópica praticamente é o mesmo tratamento, né? Crianças podem ser tratadas? Pergunta o Daniel Fleck. Muito. Por isso eu falei do autismo. Para crianças, até em alguns casos bebês, misturando com leite na mamadeira, em pouquinha, né, quantidade mínima, Thomas, já é muito bom. O Pedro já veio aqui, acabamos o nosso tempo. Eu sou muito grato a você, tem vários comentários aqui agradecendo. Carla Marques, parabéns. Alfa Crespo, gratidão. Fantástico ouvir vocês, muito grato. Toda sexta-feira, às 14h30, temos aqui na TV Guarulhos, pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Temos 1 hora de programação e também na TV aberta, quarta-feira às 11 horas. Toda sexta-feira, às 14h30 ao vivo. Os programas são 2 canais do YouTube, o Além de Agulhas e João Carlos Baldan. Thomas, muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu queria que você se despedisse do nosso público. Muito grato pela sua presença, viu? Muito obrigado. Boa saúde para vocês todos que assistiram. Façam o bom uso desse mineral fantástico e sempre assiste Baldan, que é um programa fantástico. É realmente iluminado. Muito bom. Muito obrigado. Então, até a próxima sexta-feira. Boa semana a todos.